Falou, obrigado. Boa tarde, gente. Estão todos me ouvindo bem? Eu sou Fábio Corrêa Sampaio, sou professor de Cariologia da Universidade Federal da Paraíba e sou também do grupo de Cariologia da LAOHA, para quem não sabe, é a Latin America Oral Health Organization, né, que eu divido aqui com o Marcelo Bonner, que é da Odontopediatria da USP, o Carlos, aqui, que é o nosso diretor da LAOHA. E vou apresentar para vocês um projeto epidemiológico que é desenvolvido na Paraíba, já tem 10 anos, em que a Colgate distribui kits de higiene para alguns municípios do estado, e a gente está trazendo alguns resultados. Eu queria começar pelo começo, porque em 2012, no dia 29 de janeiro de 2012, a gente teve a entrada da Aliança do Brasil. O professor Marcelo Bonner, que vai lembrar muito bem disso, foi no CIOSP, no 30º CIOSP, e isso permitiu a gente criar alguns, vamos dizer, metas utópicas, mas que eram metas para a gente tentar atingir, e que se estabeleceu que toda criança nascida a partir de 2026 deverá ser livre de cárie durante toda a vida. Isso em 2012, né? Estava se estabelecendo isso. E foi assinado um pacto entre o Ministério da Saúde e a Colgate, como empresa contribuindo na distribuição de kits de higiene. Alguns de vocês provavelmente são dentistas de PSF, a quem eu me dirijo especialmente, porque sei que é da ponta de rede, é quem está de frente mesmo na luta, na questão do enfrentamento da cárie. E esse projeto, a ideia era avaliar o impacto que a gente teria da distribuição desses kits na redução de cárie, um estudo longitudinal. E para isso foi feita uma parceria público-privada junto com o Ministério da Saúde, e a universidade entrou como executora, a Universidade da USP também estava como consultoria técnica, e a ideia era avaliar justamente o impacto disso em populações de alto risco social, e por isso que entrou o estado da Paraíba, e eu terminei entrando como coordenador local do projeto. O que é esse projeto? É um projeto pesquisação, que envolve não só a questão epidemiológica, técnica para a cárie, mas também aspectos relacionados à qualidade de vida, de como as pessoas fazem uso do creme dental fluoretado e qual o impacto que isso pode ter na vida dessas pessoas. Então, o Ministério da Saúde tinha interesse na época, ainda tem sobre isso. A Colgate também tinha interesse em verificar qual é a efetividade desse creme dental. E aí envolveu universidades e outros parceiros, entre eles o governo do estado da Paraíba e também a COSEMES e as secretarias municipais de vários municípios do estado. E a ideia, inclusive, era incorporar, junto aos grupos de PSF, a questão da vigilância epidemiológica odontológica, que muitos municípios, muitas vezes, não fazem, né? Então, havia essa possibilidade. Então, o objetivo do projeto, de forma bem simples, era avaliar a efetividade, portanto, uma prática como se fosse de eficácia na pesquisa clínica. A gente faz efetividade em campo do efeito anticárie da escovação regular com creme dental fluoretado. Nesse contexto, a gente entra na avaliação também da qualidade de vida dessas pessoas que estariam recebendo kits de higiene bucal. Eu não estou falando de uma entrega tão simples, porque eram 47 municípios, e toda a população de zona urbana desses municípios recebia um kit de higiene gratuitamente. Então, durante 10 anos eles receberam. Na verdade, alguns municípios até saíram, eu vou explicar alguns dos problemas que a gente tem, que eu acho que é importante relatar também, porque mesmo recebendo os kits, alguns municípios não quiseram participar do projeto. Eu acho que isso é importante de se comentar. E só para vocês terem uma ideia, a cada ano, a Colgate enviou para a Paraíba, durante pelo menos 9 anos, 1 milhão
106 mil kits, sendo 20% destinados a crianças até 9 anos de idade, em que o kit era a escova e também um sabonete, porque envolvia também a questão da lavagem de mãos, e também envolvia a questão de avaliação de como essas pessoas faziam uso do creme dental ao longo do dia. E era entregue 2 vezes ao ano, um creme dental de 90 gramas, que correspondesse a 180 gramas anuais. Você pode perguntar, é suficiente para o ano inteiro? É, desde que use pequena quantidade. Aquela recomendação, inclusive, que a gente faz do máximo do tamanho do grão de ervilha ou do grão de arroz, quando é para crianças pequenas. Então, havia essa recomendação. Eram 5 anos previstos, depois passou para 10. Alguns de vocês podem perguntar, por que a Colgate escolheu o estado da Paraíba para fazer esse projeto? Porque o Ministério da Saúde tinha interesse que fosse uma área de vulnerabilidade social. E aí, infelizmente, aqui entra o meu estado, que é a Paraíba, porque é o estado que tem maior área de desertificação, que é uma área que envolve vulnerabilidade social, por conta da questão da acessibilidade à água, principalmente no sertão do estado. E, com isso, o estado ficou sendo selecionado para esse tipo de pesquisa. Então, várias dessas comunidades chegam a ficar 6 meses com carro-pipa, né? O que representa para algumas pessoas um gasto a mais para a sobrevivência. Ou seja, já ganham pouco e ainda tem que gastar para comprar água. E, por isso, elas também têm dificuldade de acesso ao creme dental, porque se para uma pessoa que é assalariada tem um percentual de impacto no seu salário a compra de um creme dental, imagina para uma pessoa que já está sob vulnerabilidade social. Então, ela termina tendo mais dificuldade ainda. Então, foram selecionados 47 municípios do estado, de acordo com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Esses municípios estavam listados também num programa chamado Brasil Sem Miséria, que tinha na época, em 2015, e também confirmando alguma área de vulnerabilidade climática ou social. Então, para efeito de comparação, se pegou municípios da região litorânea, que seria, em teoria, a região mais rica, e depois as regiões de Cariri, que é uma região intermediária do estado, e a região do sertão. Para quem conhece a Paraíba, né, vai entender que tem municípios espalhados no estado inteiro. Mas antes de partir para falar sobre o projeto propriamente, eu vou tirar rapidamente alguns pontos de explicação aqui sobre algumas mudanças de conceito que aconteceram ao longo desse período, de 2015 até agora. A gente sempre teve a ideia da cárie como uma doença complexa, multifatorial, mutilante e prevenível. E também uma certa confusão sobre o que é cárie e lesão de cárie. E isso, quando a gente fez o projeto, já se tinha essa discussão. O que não tinha discussão é que ela é uma doença crônica não transmissível. Então, esse artigo aqui, se vocês pegarem o QR Code, vocês vão ter acesso, dá a ideia de como foi a evolução desse conceito de cárie, que uma cárie é um problema na América Latina, não é só na Paraíba, existe também situações, mesmo aqui em São Paulo, que também vai ter áreas de vulnerabilidade social. Enfim, a partir desse conceito, a gente entende que lesão de cárie na verdade, a cavidade, é o impacto que a gente tem de perda mineral, mas a mudança no estilo de vida é que vai garantir o controle verdadeiramente da doença. Porque se eu não modificar meus hábitos de higiene, eu não vou conseguir ter, de fato, uma promoção de saúde bucal. E é isso que a gente entende no projeto. Então, o segundo conceito importante, além de entender que a cárie é uma doença crônica não transmissível, é a ideia da importância do fluoreto, do uso do creme dental fluoretado de maneira regular, né? Então, a gente faz uso de dos pilares do Brasil Sorridente, que é a questão do dentifrício fluoretado, e dá mais acessibilidade às pessoas a terem esse creme dental fluoretado regular. E, a partir de 2021, um reforço ao nosso projeto
que muitos dentistas não sabem é que o flúor entrou como medicamento essencial a partir de uma lista da Organização Mundial de Saúde. Então, inclusive, muitos odontopediatras podem utilizar desse argumento na clínica para justificar o uso do creme dental fluoretado. Então, o flúor entrou pela primeira vez como uma das preparações, inclusive como creme dental entre 1.000 e 1.500 ppm, como um medicamento. E a gente, nesse projeto, trata a questão do flúor como sendo uma vacina anticárie, né? Bom, então a gente já sabe que a cárie é uma doença crônica não transmissível e que o flúor é importante para essa manutenção. O que a gente está no projeto é tentando dar acessibilidade a esse creme dental fluoretado. E sabendo que é um método barato e eficaz, né? Então, o projeto em si, rapidamente, ele é um estudo de coorte. Talvez alguns não saibam o que significa isso, mas significa que a gente está monitorando as pessoas com exames anuais desde 2015. Nem todos os municípios responderam, né? Alguns até saíram no projeto, mas a gente vem fazendo isso desde 2015, a partir da publicação daquela PPP. Então, na verdade, hoje a gente tem 3 estudos dentro do mesmo estudo. O estudo de coorte, que, por exemplo, uma criança que tinha 12 anos em 2015, hoje, quando a gente vai fazer o exame dela, ela tem 22 anos. E a gente vai continuar a verificar qual é o incremento de cárie que essa pessoa tem fazendo uso do creme dental. Se vai ter um impacto, né, dele não ter uma carga de cárie ao longo desse processo. A gente tem, então, a incumbência para o município dos dentistas de fazerem o exame a cada ano dessa criança de 12 anos, que vai se tornando mais velha a cada ano, e verificar se o creme dental teria esse impacto. Então, ele é prospectivo. Mas nós fizemos também um estudo retrospectivo. O que é isso? Hoje, quando eu examino, o projeto, na verdade, começou esse estudo 2 em 2024, quando eu examino um indivíduo hoje que já recebe o creme dental há pelo menos 10 anos, será que ele hoje, nessa mesma idade que teria em 2015, uma outra pessoa, teria esse impacto? Em outras palavras, esse indivíduo aqui tinha uma escovação irregular. E esse indivíduo agora, em 2025, pegando o histórico, como todo mundo estava recebendo o creme dental, a gente confirma que ele recebeu o creme dental. Será que ele, com 12 anos, desde os 2 anos de idade, portanto, até os 12 anos, ele hoje é um perfil melhor do que é o grupo que está com 22 anos agora? Será que ele teve esse impacto do ponto de vista histórico? E um terceiro estudo que é em zona rural, porque todos os municípios nos informaram que, enquanto a prevalência de cárie é alta na zona urbana, ela é 3 vezes mais alta na zona rural. Tá? Então, há um desafio enorme para o cirurgião dentista que trabalha em áreas de vulnerabilidade de zona rural. Esse é o mapa da Paraíba, com todos os municípios envolvidos. Alguns pediram para sair, veja só. Um dos municípios, o coordenador de saúde bucal, não acredita em flúor. E ele tem a ideia daquelas fake news. Ele queria que a Colgate mandasse as escovas e não mandasse os cremes dentais com flúor. Como é que a gente ia ter o efeito do creme dental se a gente defende o flúor para um projeto como esse? Então, o município foi descredenciado do projeto, né? Então, tem situações como essa. Lamentável. Bom, as estratégias do projeto é a mesma do SB Brasil. Quem conhece o projeto do Ministério da Saúde, que faz o levantamento epidemiológico, inclusive teve os dados publicados recentemente, a gente usa o mesmo critério de visita domiciliar, entregando os kits e fazendo os exames em domicílio de todas essas pessoas do município. Foram mais de 200 equipes treinadas, né, de cirurgião dentista e agente de saúde bucal, tornando um total de 318 pessoas. Esse é um problema, porque é uma volatilidade enorme desses profissionais no município. Então, isso é um problema. E a gente usou um esquema, que é o mesmo esquema do Ministério, de setores censitários. Então, no município, era selecionada uma área
e todas as pessoas que estivessem nessa área, muitas vezes era o município inteiro, um setor censitário, ele era examinado. As pessoas desse quarteirão ou dessa quadra eram examinadas. Todos eram convidados ao exame. Então a equipe de saúde saía em diligência, vamos dizer assim, para examinar todas as casas que estivessem nessa região, né, e apenas seria examinada essa outra área se tivesse sido selecionada. Nós fizemos uma ficha de controle para a entrega dos kits. Alguns coordenadores chegaram a pegar a impressão digital das pessoas para cada kit que era entregue. Você entregava o kit vazio, ou seja, o tubete de creme dental já utilizado, e recebia um cheio, para a troca anual do kit. E com isso a gente tinha o controle de quem realmente recebia, né? Então foi uma trabalheira grande, né? Então algumas comunidades, inclusive, abriram uma sala chamada Projeto Colgate na Unidade Básica de Saúde para fazer as entregas e garantir que os exames fossem feitos logo após a escovação orientada. Também era feito assim. E a gente veio vários eventos e treinamentos, né? Os exames eram feitos em domicílio, como disse a vocês, nas condições que os pacientes vivem. Isso aqui é no sertão da Paraíba, na cidade de Aparecida, né? E era assim que a gente montou todo o esquema de exames das pessoas. Nós temos que relatar que o projeto parou em 2020 por conta da pandemia. É o único ano em que não houve a distribuição regular de creme dental, foi o período da pandemia, né? O projeto foi desafiador, porque a gente começou com papel e agora está migrando para um sistema de software que foi desenvolvido também só para o projeto. E aí agora a gente entra nos seus resultados preliminares, né? Bom, nós chegamos a examinar de 31 municípios que ficaram no projeto, dos 47, alguns desistiram, 16 desistiram. Nós chegamos a examinar, portanto, 7.536 indivíduos, né? Só para vocês terem uma ideia do tamanho que é o projeto. A maioria são indivíduos de 35 a 44 anos e 65 a 74 anos. A gente tem muita dificuldade de pegar indivíduos abaixo de 5 anos, o professor Marcelo sabe disso, né? Crianças de 12 anos e adolescentes, né? Que era justamente o grupo que a gente mais tem interesse para garantir a questão da efetividade do creme dental, mas é a nossa realidade. E um detalhe, vocês vão ver nos resultados que boa parte dessa população é edêntula, porque ela não teve uma boa exposição ao creme dental, nem teve estilo de vida, nem promoção de saúde suficiente para garantir seus dentes na cavidade bucal. A maioria é do sexo feminino, dos 4.700 é do sexo feminino. Só para vocês terem uma ideia, a maioria tem 2 ou mais pessoas no mesmo cômodo. Então, às vezes, tem a casa que a família inteira tem só um quarto, certo? Uma família com 5 pessoas morando no mesmo cômodo. E a renda média das pessoas é de R$ 832, considerando que a maioria vive do Bolsa Família, que já cobre 600. Ou seja, ela consegue R$ 200 a inscrição da SPPQO, do CIOSP, né? Como adicional à Bolsa Família, como um sustento dado por um bico, né? Por alguma atividade econômica adicional. A maioria tem ensino fundamental incompleto ou completo, ou seja, ela não tem nem sequer ensino médio, né? A maioria das pessoas, né? Aqui não está incluído, obviamente, o caso das crianças, que envolve a questão dos tutores, que respondem. Um dado que eu acho que é preocupante é que 17,3% simplesmente não tem escova dental própria. E eu acho que esse dado, inclusive, está subestimado, porque algumas pessoas têm vergonha de dizer que não tem escova de dente. Tá? A gente sabe disso porque a gente pergunta para mostrar como é as condições que ele tem, e às vezes ele diz que não tem porque a escova é familiar. É uma escova para os 5 membros da família.
compartilhada, né? Então, a gente sabe que é realmente uma situação de vulnerabilidade social. Como fazer promoção de saúde em uma comunidade que as pessoas vivem amontoadas em um único cômodo, às vezes não tem acesso à água e não tem escova de dente, né? Esse é um desafio do projeto lá na Paraíba. E aqui a gente tem um número de participantes que tem escova dental por grupo etário, né? E a gente vai ver que em todos os grupos etários, a gente tem grupos que não têm escova de dente, principalmente no grupo de 35, 44 anos, mas é proporcional ao número de indivíduos do projeto, que corresponde em torno de 17% a 20% das pessoas que não fazem a escovação de maneira regular, né? E está aqui a frequência, muitas vezes 2 vezes ao dia. Esses valores também correspondem a valores proporcionais em torno de 20% também, até 25%. E os dados de cárie, CPOD, que mostram que o estudo tem dados sempre superiores, ou pelo menos intermediários entre o SB Brasil 2010 e o 2020. Em outras palavras, a gente está na Paraíba com um padrão epidemiológico do Brasil de 2010. Enquanto a gente vivencia um declínio de cárie em todo o país, o interior do Nordeste ainda não vivenciou esse declínio de cárie. Esse é um dos resultados, né? Então, por faixa etária, o grupo de 5 anos de idade tem o maior índice de cárie comparado com o Brasil, o Nordeste, né, em 2010 ou em 2020, certo? O Nordeste está diminuindo cárie, mas nas zonas urbanas, nas capitais, zonas urbanas de alta concentração. A gente tem também valores mais altos do que os dados do SB Brasil Nordeste, né? Para 12 anos de idade, 2,94, que é próximo do valor que a Organização Mundial de Saúde pedia para a gente atingir no ano 2000, que tinha que ser abaixo de 3. A gente atingiu, mas batendo na trave, né? E aqui um dado interessante de qual área da Paraíba você tem maior índice de cárie, né? Na verdade, a experiência de cárie dada pelo CPO. E a gente vai ver que era de se esperar, ocorre na região mais semiárida do estado, que é essa região aqui interna, do sertão. Também ocorre em termos intermediários, mas de forma elevada, no litoral e no Cariri. 2,8. A gente tem, hoje no Brasil, um valor de 1,5, né, mais ou menos no dado do CPO aos 12 anos. Então, a gente está com um valor ainda muito alto, ou seja, há uma demanda muito grande, muito alta. Esse é o dado por cidade. A gente tem cidade que tem o CPOD aos 12 anos de 10. Certo? E é porque a gente está revendo isso, porque é incrível, mas realmente, Santana de Mangueira é uma cidade do sertão, mas muitas cidades têm valores altos, 4,8, 4,85, 4,60. Pelo menos 9 cidades têm valores muito elevados de cárie aos 12 anos, certo? E quando a gente chega em adolescentes, também continua elevado. Então, esses dados, gente, são de 2015, certo? É o que a gente chama de baseline, certo? Eu não tenho aqui ainda todos os dados de 2025, porque a gente não completou. Vou apresentar alguns, mas a gente espera que o grupo de hoje, de 12 anos, tenha menos cárie do que o de 12 anos, que era de 2015, né? 35, 44 anos, a gente já tem uma zona intermediária entre o que era 2010 e 2020, mas a gente está muito alto em relação ao restante do Nordeste. E o único dado em que a gente está muito similar ao dado da região Nordeste é o dado de cárie nos 65, 74 anos, porque no Nordeste, de um modo geral, a gente tem muito edentulismo na região do interior do Nordeste. Bom, e falando do cárie zero, ou seja, aqueles indivíduos que não têm cárie, que a gente esperaria, se a gente quer como meta que em 2026 todas as crianças nascidas no Brasil não tenham cárie, será que a gente vai conseguir essa meta, né?
Bom, tá bem difícil, porque em dentes descidos, 5 anos, somente 14,3% são crianças sem cárie. 14,3% não tem cárie aos 5 anos. E a presença de cárie na dentição decídua é um grande preditor de cárie para cárie na dentição permanente. E aí o que é que acontece? Apenas 10% das crianças aos 12 anos são livres de cárie. É muito baixo, certo? Muito baixo, a gente traz valores maiores. Esses valores vão ficando maiores porque, na verdade, o número de dentes nessas pessoas é cada vez menor. Então, eu tenho indivíduos idosos que só tem 4 elementos dentais. Os incisivos superiores. E não tem cárie. Tá, ele é cárie zero, mas ele tem prótese, ele tem... Certo? Eu estou falando aqui de cárie. Então, por isso, não se assuste com valores altos, fique otimista com valores mais altos, porque, na verdade, é porque tem menos dentes, todos os dentes já foram extraídos, né? E, de fato, o tratamento protético, quando a gente pega número de dentes, é muito alto. 423 elementos dentais necessitando de coroa. O nosso estudo tem um exame de 241.056 dentes. Isso aqui são valores de dentes daquelas 7.000 pessoas, certo? Dente por dente que a gente está monitorando. E aí tem, sem tratamento, 228.000, que precisam de remineralização, ou seja, tem lesão de mancha branca ativa e que precisa de creme dental, 2.953 elementos dentais. Essas pessoas precisam urgentemente de creme dental fluoretado para que essa lesão de cárie não cavitada, que é isso aqui, não se torne uma cavitação. Então, ela precisa de higiene bucal regular. Urgente. E não pode prescindir de ter um creme dental fluoretado. Tem também um dado do tratamento invasor restaurador, lesões que já são cavitadas, 7.000 quase restaurações a serem feitas nesse grupo de 7.000 pessoas. Certo? Então, é muita demanda de restauração, né? E tem 1.800 exodontias. Imagina fazer isso em um semestre, em uma equipe de força-tarefa. Não consegue. Certo? Então, é uma demanda enorme, né, de trabalho. Outro resultado importante, a gente já tem publicado, é a questão do edentulismo, porque nos assustou muito o fato de eu encontrar, por exemplo, indivíduos de 19 anos desdentado total. 19 anos de idade, uma cidade do interior da Paraíba, desdentado total. E uma das cidades, que é chamada Montadas, distribui 30 próteses total por mês. Então, existe uma população que tem uma carga de cárie muito elevada. E aí, o tratamento principal é a isodontia, havendo a necessidade de prótese. Então, pensando nisso, nós fizemos um estudo sobre a questão de qualidade de vida e perda desses elementos. E, de fato, cárie impacta demais na qualidade de vida. A gente não vai aqui mostrar todos os dados, mas quem quiser os dados, acessa o QR Code. Mas a dor, o aspecto psicológico de não ter os elementos dentais, você não poder sorrir, essas pessoas, obviamente, não se alimentam bem, o pouco alimento que tem dificuldade de mastigar porque não tem os elementos dentais. Então, é bem complicado isso. Do estudo 2, que é aquele em que eu comparo o retrospectivo, indivíduos que não tinham escovação regular em 2015 e que passaram a ter escovação regular em 2015 e que agora a gente examinou aos 12 anos de idade. Só para esclarecer, uma criança tinha 12 anos de idade em 2015, nós examinamos. A média do CPOD nessa cidade, Damião, era de 2,43. E agora, em 2025, 2024, 2025, nós examinamos crianças de 12 anos na cidade de Damião. Essas crianças passaram, desde 2015, a receber o creme dental. E o CPO foi de 1,84. Isso representa uma redução de 25%, só em entregar o creme dental fluoretado. Não houve educação em saúde. A gente não falou, apenas recomendou a higiene bucal. A gente entregou o kit.
Nós não fizemos, deixamos a cargo do município a distribuição quanto à questão de educação. Então, praticamente, a entrega do kit representa uma redução de cárie em 25% nessa população. Isso é um impacto enorme, né, para essa população, porque você imagina a quantidade de cárie que foi evitada, eu estou falando cárie cavitada, né, que foi evitada, né, nessa população. Então, um problema que a gente já está identificando, como eu falei para vocês, a zona rural é a zona onde é a Deep Web, que a gente tem a internet comum, mas a zona rural é uma espécie de Deep Web, é onde está a fronteira realmente da prevalência de cárie. A gente fez um estudo considerando um cálculo matemático de acesso e poder de compra dessas pessoas para o creme dental fluoretado na cidade de Alhandra, que é uma cidade do litoral da Paraíba, é próxima a João Pessoa. E a gente observou que na zona rural, 6% das pessoas não têm condição nenhuma de ter acesso ao creme dental, ou seja, não tem condições de comprar o creme dental. E na zona rural, urbana, 2%, né, que corresponde a uma população também, de certa forma, elevada, quando leva em consideração. Então, a gente está mostrando a ponta do iceberg, porque a zona rural é onde realmente está acontecendo o maior problema de cárie, e a gente tem pouquíssimo dado, inclusive do Ministério, e a gente espera que daqui para frente a gente consiga trazer mais dados. Então, quais são as perspectivas que a gente tem para esse estudo? Primeiro, a gente tem que vencer alguns desafios, porque diversos desafios foram lançados quando a gente iniciou esse projeto, alguns que eu nem imaginava, né? Já falei para vocês dessa história de fake news entre alguns coordenadores de saúde bucal dos municípios. O primeiro é o desafio político, porque se o projeto não for incorporado na atenção básica, não fizer parte de uma política municipal, a gente dificilmente vai conseguir implementar. Eu tenho visto dentistas que não estão com empatia com relação à proposta de promoção de saúde bucal, certo? Um dentista, por exemplo, chegou para mim: eu não sou dentista de dar kit de higiene. E eu acho que todo dentista deveria ter a humildade de poder participar de promoção de saúde, porque o kit de higiene é um fator importante para a saúde bucal. Então, assim, uma visão muito clínica, restauradora, que dificulta, às vezes, a montagem de um projeto desse tipo. A volatilidade com que há uma mudança na gestão das pessoas, o uso dos kits na eleição municipal. O kit é usado como barganha para voto. Então, a gente tem que evitar o projeto na época da eleição. Agora, recente, na eleição municipal, de agosto a outubro, em novembro, a gente não teve condições de rodar o projeto, porque as pessoas utilizam kit com o santinho do vereador, certo? Então, isso não pode acontecer, tá? Isso é tão marcante, gente, que eu fiz meu doutorado na Noruega e eu fiz um dos meus trabalhos numa comunidade indígena da Paraíba, em Baía da Traição, dos índios potiguaras. E eu trouxe para a comunidade uma escova norueguesa top, que é do tipo, né, mais confortável possível para a escovação, de uma marca internacional, né? Eu estou na Colgate, mas eu posso falar, porque não é concorrente, da Jordan. Não sei se alguém já ouviu falar dessa marca, é uma marca internacional que só tem nos países da Escandinávia. E aí eu distribuí na comunidade indígena. Na semana seguinte, eu fui ver como estava a escovação das pessoas. E uma das mulheres me perguntou: e qual é seu número? Eu disse: que número? Ela queria o meu número de telefone, eu achei estranho. Não, o seu número para poder votar. Ela achou que Jordan era o meu nome e que eu tinha um número, eu era candidato a ser vereador da cidade. Vocês terem uma ideia do hábito da entrega do kit, pode ter um vínculo político. Então é muito perigoso um projeto como esse. Então, a gente tem que ter cuidado com as eleições no projeto como esse, se alguém pretende fazer. O planejamento na distribuição de kits, porque, como a gente tem áreas específicas, a dona Maria, que mora na frente de uma pessoa que não foi escolhida, eu quero também o kit, certo? Então, acontece isso. Mas acontece também situações inusitadas, de um prefeito que é da oposição e a cor dele é azul,
e o outro prefeito, o candidato a prefeito é da cor vermelha, ele não quer o kit da Colgate porque é da cor vermelha. Eu tenho que ir na rádio explicar que não tem nada a ver com política, é promoção de saúde bucal. Vocês terem uma ideia do nível que se envolve nessas questões, principalmente política de interior, né? Então, a gente tem uma demanda de cárie. Isso aqui é um exemplo típico de cárie na dentição decídua, que vai passar para a dentição permanente. E, de repente, a gente chega numa escola onde todas as crianças começam a ter acesso ao creme dental fluoretado, começa a mudar o estilo de vida. Isso é muito impactante para eles. Só em receber o kit, as pessoas ficam felizes. Certo? E vão fazer uso dele, porque vão valorizar. Às vezes, valoriza mais do que o próprio cirurgião dentista. Então, o projeto realmente envolve isso. Eu estou dando um exemplo aqui do município de Manaíra, que é o município do Sertão, em que tinha um dentista super envolvido com a causa. Aí vem uma eleição, muda a coordenação e o dentista diz, não, nós não vamos continuar no projeto. Esse município agora a gente faz como uma espécie de controle de não uso do creme dental, porque mudou e o cirurgião dentista não quer. Então, não é uma questão de valor pessoal. A gente precisa, nesse projeto, eu comecei a entender, que a gente precisa entender que são questões coletivas e não de opinião pessoal. A evidência científica comprova que a escovação regular com creme dental fluoretado é uma forma de combater a cárie. E ponto final. Né? Então, esse é um aspecto importante. Então, outro desafio é a acessibilidade ao creme, porque quando o projeto acabar, o que é que vai ser dessas pessoas que estão recebendo há 10 anos o creme dental? Isso é uma preocupação que eu tenho. O que é que vai ser feito de pessoas que estão agora sendo participantes de uma pesquisa, né, que estão recebendo o creme dental e depois? Né? Me preocupa um pouco isso também. Melhores condições de trabalho para a equipe de saúde bucal. Então, eu tinha profissionais de saúde que o coordenador não deixava nenhuma agenda, nada, nenhuma brecha para poder fazer parte de um estudo de vigilância. E está lá na pactuação que o cirurgião dentista do PSF deve fazer estudos de epidemiologia. Mas isso não, na prática, não acontece. Mas o que mais me preocupa nesse projeto como um todo é que depois da pandemia eu tive que ir em vários municípios para falar de flúor, por conta das fake news. Flúor causa problemas de inteligência em crianças, o flúor causa osteosarcoma, o flúor causa demência, ajuda na depressão, calcifica a pituitária, e isso vai impedir minha conexão com o divino. Então, coisas assim absurdas que saem de fake news, e a gente criou até um programa que é do nosso, lá da universidade, que é o Faquinho, que ele posta nas redes sociais mensagens anti-flúor, e a gente faz a repostagem. Então, são um grupo de alunos que ficam monitorando fake news de flúor e a gente vai respondendo. E tinha de uma pessoa lá da Paraíba que dizia, eu não bebo e nem tomo banho com água fluoretada, porque até alergia dava. Ela dizia que tinha problemas de alergia de pele. Só que o que ela não sabe, né, é que a água do mar tem 1,4 ppm de flúor, é o dobro da fluoretação de águas. Então, ela pare de tomar banho de mar. Primeira coisa. Ela também posta na rede social que toma vinho. O vinho tem 2 ppm de flúor. Então, o mundo sem flúor não existe. Certo? O flúor, ele é comum no ar, na água, no solo. Então, dizer que é contra o flúor é dizer que é contra um elemento que é comum da natureza. O que a gente faz quando escova os dentes com flúor é garantir uma exposição ótima, segura, para controle da cárie. Esse é um aspecto que é importante. Então, a gente tem vários posts com relação a isso. E esses dados aqui, para quem quiser, é de um estudo americano que avaliou tudo que havia disponível de alimentos e bebidas nos Estados Unidos, né? E a gente fez com vinhos brasileiros também, e eles também têm flúor. Tá? Então, gente, eu não estou querendo fazer aqui uma apologia, amanhã é sexta-feira, para todo mundo sair bebendo. O professor lá na palestra falou que é para beber cerveja, que tem 0,4 ppm de flúor, ou beber vinho porque tem flúor. Não é isso, certo, gente? Eu estou dizendo que as pessoas, né, caem no ridículo de dizer que é anti-flúor e se expõem ao flúor sem mesmo saber. Né? Então, não acredite nessa história de fake news com flúor, porque é muito sério.
Então, nosso projeto Flu Sim, Fake Não é um projeto local, mas que a gente tem interesse, se quem quiser acompanhar, do Labial, do Laboratório de Biologia Bucal, lá da universidade, e a gente teve que fazer isso para que os municípios ficassem cientes sobre essa questão das fake news com fluoretos. Criamos um canal no YouTube a partir do projeto. Quem tiver interesse em calibração de dentistas para projetos epidemiológicos, o projeto da Paraíba pode fornecer material para isso, tá? E a gente tem aqui um agradecimento, em especial COSEMES, que entrou já no último ano, que é a coordenação dos municípios, das secretarias de saúde do estado da Paraíba, nos ajuda muito, doutora Soraya, e também um agradecimento especial à LAORRA, que está aqui representado pelo Carlos e a Marília, né, que tem contribuído muito para a execução desse projeto, além da CFF. E eu não poderia deixar aqui de falar também das pessoas que participam dessa equipe, como o estatístico da nossa universidade, doutoranda, mestranda, Rayana Heloísa, Davi, que é o nosso técnico de TI, é dentista e técnico em TI, o Marcílio, que é Marcílio Macaíba, para quem conhece, é coordenador de saúde bucal da Paraíba, e o Marcelo Boni, ostentando aqui colágeno tipo 1 na infância, né? Todo jovem aí, né? Enfim, agradecer demais a participação de todos nisso. Então, gente, era isso. Muito obrigado. Era isso que eu tinha para apresentar. Me coloco à disposição se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. E eu deixo um recado. Eu fiz meu doutorado na Noruega e eu lembro que tinha uma ACS que dizia: professor, eu não vou para a rua porque está muito quente para levar kit nas casas, certo? E aí eu me lembrei de algo que os noruegueses falavam: não existe tempo ruim, existe roupa inadequada. E a gente comprou uma roupa com protetor solar, chapéu, e ela passou a distribuir os kits, obviamente, com a roupa adequada para isso, tá? E, bom, obrigado. Quem quiser visitar João Pessoa, por favor, fiquem à vontade. Morar não, porque entrou no top 10 do Booking, tá todo mundo querendo ir morar lá de jeito nenhum. Tá, gente? Então, muito obrigado, tá, gente? Pessoal, não se levantem ainda para a entrega de brindes. Do lado esquerdo de vocês, a partir da primeira fileira, por favor, a primeira fileira já pode